Muito bem. Além, obviamente, dessa expansão, né, dessas ideias de trabalho, nós temos aqui algumas oportunidades. Sim, cada vez mais o mercado de imóveis planejados busca mão de obra qualificada para trabalhar com projeto e venda de imóveis planejados. E por que saber vender é tão importante, mesmo para você que de repente diga que não se vê como vendedor e tudo mais? Com a técnica adequada, inclusive que a gente trabalha muito lá no método Angeólico, os alunos trabalham muito essa parte, significa fazer com que o cliente, você não vai precisar vender para o teu cliente, ele vai comprar de você. Como isso acontece? Com um passo a passo, principalmente relacionado ao atendimento, briefing e apresentação de projeto. E isso vai te dar um poder ou uma diferenciação que no final das contas, outras concorrentes suas, sejam elas marcenarias, sejam elas lojas ou até outros estúdios, talvez não tenham para comparar. E aí o teu cliente muitas vezes opta por aquele projeto mais interessante aos olhos dele, por aquele vínculo mais interessante. Então, hoje é muito possível isso. Anderson, eu não tenho um showroom, como é que eu vou mostrar para o cliente? Como é que ele compra o mobiliário sem ver o mobiliário? Muito bem, essa é uma pergunta importante. Mas a questão que eu faço aqui é a engenharia reversa. Muitas vezes o teu cliente já está cansado de ver em lojas, em showrooms, ele já conhece mais ou menos o produto. Aquilo não é uma novidade para ele. O que ele busca mesmo e que faz ele comprar é o modelo de atendimento, de briefing, de apresentação e de projeto. E é aqui que você deve trabalhar. Então, olha só, eu trabalho no quarto da minha casa, tá bem? Eu não tenho um espaço ainda adequado para atender. Como é que eu faço? Eu devo atender ele na minha casa? Não. Também você precisa estabelecer alguns limites importantes que vai dar a você credibilidade. Então, o que você vai fazer? Primeiro, se você tem essa opção de buscar um coworking, um espaço que você possa sublocar para apresentar os projetos para o seu cliente, maravilhoso. Isso vai dar a você o poder de estar levando num espaço íntegro também. Você não precisa dizer que aquele espaço é seu, aquele espaço você utiliza, porque olha só, senhor cliente, a gente utiliza esse espaço, o que nos dá hoje uma margem de custo fixo muito baixa, favorecendo com que a gente repasse então ao nosso preço de imobiliário dos nossos serviços um valor mais em conta, mais interessante. O cliente não precisa, ele sabe que ele não precisa pagar por custos fixos enormes de uma loja grandiosa, se for o caso. O que ele quer mesmo, de fato, é um produto instalado de forma adequada, num prazo adequado, com forma de pagamento que ele possa aceitar e conseguir pagar, e que ele seja ali, fique satisfeito com o projeto que você vai oferecer. Tudo isso você tem condições de trabalhar, mesmo sendo uma empresa de uma pessoa só, né? Isso sim. Agora, claro, o que você precisa trazer para ele? Algumas provas. Provas do que você está falando é real, é verídico. Que provas são essas? A gente pode buscar, por exemplo, o caderno técnico, cronogramas de obras, de outras obras que você fez. Anderson, mas eu ainda não fiz obra nenhuma. É o meu primeiro cliente. Então você faça pelo menos alguns projetos de portfólio. Veja, se você, por exemplo, eu nunca vendi nada para ninguém, nunca fiz projeto para ninguém. Faça alguns projetos iniciais para você entender como funciona. Pergunta para a mãe, para o amigo da irmã, não sei. Crie um primeiro portfólio para que você vá trabalhando e vá mostrando esses portfólios. Pronto. Depois, se você já tem algumas obras projetadas, instaladas, você vai pegar esse material e vai estar levando também para os seus novos clientes, para eles perceberem que aquilo que você está falando é de fato verdade. A maneira como é instalado, os depoimentos dos clientes, tudo isso são provas que aquele cliente que está comprando de você, ele vai aceitar. Então, embora você tenha algumas dificuldades iniciais que são inerentes, são recorrentes, mas elas são tranquilamente ultrapassáveis, desde que você entenda exatamente o que você quer fazer. Tá bem?